Muito boa noite, meu querido Antônio Jacques. Boa noite, todo mundo ligado no canal do Puco. Vamos para mais uma jornada, mais uma transmissão e que seja uma transmissão de triunfo. Dia de Bahia e São Paulo, jogo fora de casa pro nosso esquadrão. E nesse momento, Flash Score, você vai entender do porquê. Hoje ser um dos jogos que o Bahia tem totais condições de vencer e finalmente voltar a vencer como visitante no campeonato depois de um longo tempo. Já começando esse nosso momento Flash Call, já sabe, QR Code tá na tela, aponte a câmera do seu celular, baixe o aplicativo que você encontra diversos dados desses que eu vou falar já aqui nesse momento Flash Score, como tantos outros, como preview, classificação em tempo real, notificação em tempo real de gol, outros esportes como futebol americano, NBA, Fórmula 1, tênis, enfim, muitos outros esportes você encontra no Flash Score. É o melhor aplicativo para você encontrar tudo do esporte em geral e, claro, do nosso futebol, do nosso campeonato brasileiro. Já para começar esse momento Flash Score, o São Paulo não é um visitante lá muito temido. Apenas o 10º melhor visitante desse campeonato brasileiro. É uma campanha bem mediana nos seus domínios. Então, isso mostra que o Bahia pode voltar a vencer como visitante nesse campeonato brasileiro, até porque os 3 triunfos do Bahia fora de casa nesse campeonato brasileiro foi contra paulistas, né? Venceu a equipe do Corinthians, venceu a equipe do Bragantino, venceu a equipe do Palmeiras, quem sabe mais um triunfo como visitante contra outro paulista, dessa vez a equipe do São Paulo. São Paulo que não vence, desculpa, o São Paulo que perdeu 7 dos últimos 8 jogos na temporada. São 7 derrotas nos últimos 8 jogos. O único triunfo que o São Paulo teve foi justamente contra a equipe do Fortaleza, mas são 7 derrotas em 8 jogos. Um time esfarelado com desfalques, que inclusive também vai mostrar aqui na tela agora os desfalques que o São Paulo tem. Não tem centroavante. Centroavante mesmo para a partida de hoje, né? O Caleri tá machucado, o André Silva tá machucado, o Dineno que eles trouxeram tá machucado, a dúvida do Luciano, enfim. Um time muito desfalcado do São Paulo hoje, com muitos desfalques, especialmente no ataque. São 3 derrotas seguidas no Morumbi. São 3 derrotas como mandantes seguidas na equipe do São Paulo, o que não é normal. Então é uma equipe que vem perdendo muito no geral nos últimos jogos, perdendo também dentro de casa nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro. Contando apenas uma tabela dos últimos 5 jogos de todas as equipes do Campeonato Brasileiro, o São Paulo não somou mais pontos que ninguém. São 3 pontos, assim como a equipe do Sport. Então o São Paulo também com dificuldade de pontuar nos jogos recentes. Deu uma melhorada com o Crespo. Depois é uma equipe que vem muito mal na temporada, com muitas derrotas e com muitas lesões. O Bahia, por sua vez, conseguiu 3 triunfos nos últimos 4 jogos, né? Tudo bem que esses 3 triunfos foram em casa, mas o momento recente do Bahia muito melhor do que a equipe do São Paulo, com triunfos contra Palmeiras, triunfo contra a equipe do Flamengo, triunfo na última rodada contra a equipe do Internacional, que levaram o Bahia até a 5ª colocação, pelo menos até o início dessa rodada. Então, um Bahia que vive um momento muito melhor, mas que precisa melhorar seu desempenho como visitante, né? Nos últimos 10 jogos como visitante, longe do seu torcedor, o Bahia conseguiu apenas 2 triunfos, sendo que esses 2 triunfos, um foi contra a equipe do Confiança, que, convenhamos, não é parâmetro para nada. Então, o Bahia precisa melhorar como visitante para continuar essa briga pela Libertadores de forma direta, uma fase de grupos de forma direta. Então, importante vencer o jogo de hoje e como a gente mostrou aí pelo São Paulo, o jogo é bem acessível. Não deve ser casa cheia, bem longe disso no Morumbi. Então, devemos ter muitas possibilidades de vencer esse jogo de hoje. Tomara que o Bahia aproveite e consiga um resultado melhor. Valeu, um abraço. Daqui a pouquinho tô de volta pra gente continuar essa nossa jornada, meu querido Antônio Jacques. Um abraço para você, Jackson, um abraço para todos que estão acompanhando a jornada esportiva do canal do Puco. O canal do Puco marcando presença aqui no Morumbi. Vou fazer igual o Rogério Ceni, viu? Para mim sempre foi Morumbi, sempre será Morumbi. E se o restante quiser que eu fale o outro nome, é só mandar R$ 1 para cá, né? O Bahia que tem retorno importante no sistema defensivo, o David Duarte, torcedor naquela expectativa do Eric Pulga aparecer ou não entre os relacionados, assim também como o Everton Ribeiro, que voltou a trabalhar no CT Evaristo de Macedo, mas ainda não tem um prazo exato do retorno, nem do Everton, nem do Eric Pulga. Torcer para que contra o Bragantino ou contra o Atlético Mineiro a gente tenha um ou os 2 atletas e a expectativa também depois do retorno do Caio Alexandre. Detalhe interessante, né? Falado sobre lei do ex, o William José, no jogo de ida, marcou e o Bahia venceu o São Paulo com 2 gols do William José. Aqui no Morumbi, o Bahia não sabe o que é vencer o São Paulo desde 2019. Eu lembro bastante desse jogo, porque eu estava indo para uma experiência única, uma experiência fantástica na minha carreira, né? Eu estava embarcando com meu pai e com o Ranieri para Madrid, onde tinha, naquele final de semana, uma final de Champions League,
né? Tottenham e Liverpool, e eu fiz essa cobertura em 2019. E pela Copa do Brasil, se eu não estiver enganado, viu, Jax? Me corrija se eu estiver enganado depois. Pela Copa do Brasil, a gente vencendo por 1-0 com o gol do Elber. A gente vence... Ah, não, minto, rapaz. Agora que eu lembrei, ó. O jogo que eu tô viajando é o jogo na Futinova, que é o gol do Hernando, né? E aqui, gol do Elber, o Bahia vencendo, e depois vence em Salvador com o gol do Hernando e classifica na Copa do Brasil, tirando o tricolor paulista. O técnico Rogério Ceni esse ano já quebrou esse tabu de vencer o São Paulo, né? Venceu em Salvador, venceu também o Flamengo, não tinha vencido ainda. E outro detalhe que eu falei ontem na chegada do time, falei ontem quando o Bahia desembarcou no Hotel Riach, o Bahia venceu 3 jogos fora de casa nessa temporada. Campeonato Brasileiro eu tô falando, viu, gente? Para daqui a pouco não falar assim, venceu o Nacional, venceu não sei quem no Campeonato Baiano, ou Confiança na Copa do Nordeste. Não. No Campeonato Brasileiro, o Bahia venceu 3 nessa temporada, né? 1-0 no Palmeiras, 2-1 no Corinthians e 3-0 na equipe do Bragantino. Estávamos nos jogos, na verdade estamos marcando presença, graças a Deus, em todos os jogos, né? E a gente marca a presença sempre por conta dos nossos patrocinadores. Agradecer mais uma vez ao nosso querido Abal Magalhães e toda a equipe da Hidrosystem, porque o canal do Pouco está em São Paulo, com oferecimento Hidrosystem Engenharia, atualmente na Bahia, São Paulo, Minas e também no Paraná. Um abraço, meu querido Marcos Vinícius, um abraço a toda a equipe também da Rifa Digital. Crie sua rifa digital em poucos minutos, acesse rifa.digital. Bahia venceu 3 jogos fora de casa, 1-0 no Palmeiras, 2-1 no Corinthians e 3-0 no Bragantino. Bahia busca vencer o São Paulo, né? Empatou com a equipe do Santos e perdeu para o Mirassol. Esse jogo a gente apaga, esse jogo a gente quer esquecer. E é o último jogo contra o time paulista fora de casa nessa temporada. A possibilidade de encostar no Mirassol, né? O Bahia não entra no G4 ainda, mas de encostar no Mirassol, seguir acreditando de pegar um G4 ou até mesmo de ficar em quinto. E aí, Cruzeiro vencendo uma Copa do Brasil, vira G7, Bahia iria direto em quinto. Palmeiras ou Flamengo ganhando a Copa Libertadores, vira G8, aí o quinto e o sexto iriam para a Copa Libertadores direta e o torcedor fica nessa expectativa com relação a esse final de Campeonato Brasileiro. David Duarte está de volta. Técnico Rogério Ceni deverá mexer no setor defensivo ali, com a volta do DVD, né, ao lado do Domingo e tendo Juba na esquerda. Não vou muito, posso estar enganado, quando sair a escalação tá diferente, mas eu não vou muito comprar essa ideia de que o Juba não tem condição de jogo. Para mim, o Juba tem condição de jogo, será titular, talvez sim, com minutagem controlada, né? 60 minutos, talvez, 65, 70, e o Rogério tirar o Juba como primeira substituição. São Paulo, que vai enfrentar o Bahia, mas o clima não tá bom, né? Cheguei aqui cedo, cheguei aqui por volta das 5 da tarde. Eu até postei no Instagram que quando eu cheguei ainda, nem o portão de imprensa não estava aberto ainda. Tinha ali uma fila do lado de fora do estádio. E a informação era de que só tinham vendido ali aproximadamente 7 mil ingressos, né? Então fica nessa questão de como teremos o público aqui, como será o Morumbi, torcedor jogando contra, a favor, né? Questionando. Ontem no hotel tinham torcedores do São Paulo dizendo que o São Paulo já está de férias do Campeonato Brasileiro e a gente fica tentando entender o que é que vai acontecer aqui hoje no Morumbi, torcendo para que o Bahia quebre esse tabu de desde 2019 não ganhar aqui e quebre o outro tabu do Rogério Ceni ganhar o São Paulo agora fora de casa, né? Ele já quebrou o tabu de ganhar a primeira vez e agora de ganhar fora de casa. O Bahia, que já teve 13, 14 desfalques na competição, agora só tem 3, né? Agora só tem Pulga, Caio Alexandre e Everton Ribeiro no departamento médico. O restante, todo mundo liberado, todo mundo pronto para enfrentar o São Paulo. João Paulo relacionado, Danilo relacionado, o goleiro Ronaldo também, né? É só olhar o vídeo da chegada do time para ter uma ideia mais ou menos de como será essa lista de relacionados do Bahia, novidade do DVD, né? Na direita o Gilberto, o Arias veio, mas o Gilberto titular, David Duarte e Mingo, na esquerda o Luciano Juba. Acevedo, Caio segue fora, Jean Lucas e Michel Araújo
Everton Ribeiro segue fora. Na frente, Sanabria ou Thiago? Acho que Sanabria mesmo com o Juba aparecendo ali, né? O Juba não espeta tanto quanto o Iago Borduc. Então, o Sanabria, o William José e Ademir. Esse é o provável time do Bahia para enfrentar o São Paulo 21 horas e 30 minutos aqui no Morumbi. Porque onde tem Bahia, tem canal do Puco e a gente marcando presença, como sempre, em todos os jogos do Bahia, né? Dentro e fora de casa. Eu até estava fazendo um levantamento desses jogos e esse jogo de hoje do São Paulo é o jogo de número 70 do canal de forma consecutiva fora de casa, ou seja, são 70 viagens consecutivas. Nós só não temos 4 jogos, né, de 23 para cá. Nós só não estivemos em 4 jogos e por motivo de força maior. Os 3 jogos desse ano estávamos em Girona, por isso a gente não conta, porque era o time sub-20 e um jogo ano passado que estávamos em Manchester e o Bahia também jogou com um time alternativo. O segundo jogo, inclusive, que o Bahia jogou com um time alternativo lá em Alagoinhas, a gente já estava na cobertura, então foi um Flamengo e Bahia que não estivemos. Depois disso, Goiás e Bahia, aquele 6-4, de Goiás e Bahia para cá, graças a Deus, o canal do Puco esteve marcando presença em todos os jogos e graças a você que é inscrito, que é membro do canal, que manda o seu Live Pix, o seu Superchat e principalmente a você que é patrocinador e acredita no nosso trabalho. Um abraço a vocês, Jax, Yuri, MG, meu querido Ivan Dias Marques. A galera tá chegando ainda, viu? Daqui a pouquinho eu volto direto aqui do Morumbi com tudo pronto. Vou poupar a garganta porque tá difícil, irmão. Peguei, pelo visto, uma virose, né, ali no primeiro tempo ainda do Bavi e a voz tem se complicado cada vez mais. Então, até nessa lesão de Marinho Júnior aqui, né, nesse DM de Marinho Júnior, a gente não tem tempo para recuperar, porque, como diz o Rogério, 66, 68 horas depois já tem jogo de novo. Então, teremos uma semana depois para descansar após o final de semana do Bahia enfrentando a equipe do Bragantino. Que o Papai do Céu nos abençoe, que a gente faça um grande jogo. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, porque onde tem Bahia tem canal do Puco. Vinho do Macedo, à venda nos grandes supermercados. O Varejão Autopeças, mania de vender barato. Casa do Tricolor, desde 2007, sempre perto de você. Amistade, a loja masculina que mistura elegância e conforto. @loja Amistade no Instagram. Catedral do Som, siga catedral.du.som no Instagram, ali na Djalma Dutra. A equipe do Ivan está te esperando para deixar seu carro daquele jeito. Buona Pizza, um abraço, meu querido Bruno Mendes, estamos juntos. Buona Pizza, né? A melhor pizza de Salvador. Flash Score, irmão, Flash Score esse é meu jogo diferente, né? Pintou bolinha no canal do Puco, você tá ligado? Que tem bolinha, Flash Score, tem gol. E a gente vai atualizando também vocês agora em tempo real aqui no canal do Puco. Hidrosystem Engenharia, atualmente na Bahia, São Paulo, Minas e também no Paraná, porque onde tem Bahia tem canal do Puco e onde tem canal do Puco tem Hidrosystem, viu? Rifa digital. Crie sua rifa digital em poucos minutos. Acesse rifa.digital. Eu volto com você, Jax. Vou até sair da tela aqui, viu? Tchau, Jax.